Finalmente chegou, tropa. Chegou a hora de conhecermos quem vai vencer o quarto amistoso entre Gustavo Cardoso versus Juan Pablo. Um jogo que parecia tão distante, né, de acontecer. Finalmente chegou a data, é amanhã. Gustavo versus Juan. Quem vai levar essa coca em campo neutro, em campo do Ileia? É lá que vai ser feita uma partida, né? X1 com goleiro, primeiro X1 com goleiro. Goleiro do Gustavo sendo o Rafael e o goleiro do Juan sendo o Arthur Dutra. Cara, vai ser bom esse jogo, olha, mano. Tô com a impressão de que vai ser bom e os dois estão trocando farpas até agora no grupo, né? A rivalidade dos dois deu uma esfriada um tempo atrás, agora voltou a ficar bem acirrada de novo e eles estão até agora batendo boca lá no grupo, cara. Como uma boa rivalidade tem que ser, né? Lembrando que eu tô pegando só o retrospecto de 2025 até 2026, tá? E mesmo assim o Gustavo ele ainda leva vantagem nesses novos tempos, com 2 vitórias e apenas uma derrota de 8-1, né? Um massacre, mais uma derrota só contra o Juan Pablo. Ele venceu 2 vezes na sua casa e o Juan venceu uma na casa dele. Agora será em campo neutro, né? Quarta partida e valendo coca. Eu acho que essa partida é a mais importante entre Gustavo e Juan. Tanto por causa do ranking, né, que eles querem subir. O Gustavo tem até a chance de ser primeiro. De repente, se ele ganhar do Juan amanhã e torcer pro Juan ganhar do Andrew, né? Aí ele consegue passar do Andrew com essa combinação. Tanto pro Juan, né, que quer subir ali, sair de 5º lugar, almejar ali um quarto, ou até 3º lugar que ele pode alcançar também com uma vitória no tempo normal. Mas, cara, vai pegar fogo amanhã, o campo do Ileia. 3h30 a gente vai estar subindo para lá. 4 horas eu quero começar essa partida. Gustavo Cardoso versus Juan Pablo. Mais uma vez eles vão se enfrentar, hein, cara. Quem vai ganhar esse jogo? Agora com 2 goleiros. Bom, então vamos começar agora esse pré-jogo aqui. Para vocês, o pré-jogo especial de Gustavo Cardoso versus o Juan Pablo. Vai pegar fogo no Ileia amanhã, cara. Com certeza, né? E se não estiver chovendo na hora, é claro. Espero que não, que o tempo colabore para termos essa partida valendo uma coca de 2 litros, né? E vou falar rapidamente aqui dos goleiros, tá? Começar falando dos goleiros primeiramente. Eu vou falar sobre o Rafael, né? Que é o cara que eu tenho menos contato, eu acho, dos 4, né? Não que eu não tenha o número do Rafael, eu tenho, mas ele não mora aqui na Redenção, então não acabo não jogando muito com ele, né? Junto ou contra e tal. Vocês sabem, o Rafael, né? Falando sobre ele, ele é um goleiro que é seguro, cara. Eu vi no dia do jogo das tropas. Acompanhei também agarrando o pênalti ali, foi pro Gustavo, né? Que ele agarrou contra o Davi naquele amistoso. É um cara que é pegador de pênalti, seguro. Então acho que ele vai fazer uma boa partida, cara. E nesse dia também do amistoso do Gustavo contra o Davi, ele jogou na linha depois, numa pelada que a gente jogou, né? E jogou muito bem, cara, fazendo gol e tudo mais. Não que ele vai poder fazer isso, né? Porque a regra diz que o goleiro tem 10 segundos com a bola no pé, que é permitido até 10 segundos. E tem que passar a bola, né, imediatamente pro jogador, né, dele. Ele também não pode finalizar, não pode passar do meio campo também. Então, ele vai estar limitado, mas mesmo assim, cara, é um goleiro que é bem seguro, mano, o Rafael. Não sofreu no jogo das tropas, aqueles que ganharam de 7-0, né? Mas dito isso, cara, eu ainda não vi ele agarrando muito não, tá? Eu vi 2 vezes ele agarrando, mas pelo que pareceu é um goleiro seguro. Até porque é a posição dele também, né, mano? Então eu acho que tem uma certa vantagem aí, tá? O goleiro do Gustavo, ele é melhor do que o goleiro do Juan. Não que o Arthur agarre mal, não é isso, tá? Vou já falar dele aqui. Eu acho até que é um goleiro seguro o Arthur, tá? Vi hoje ele agarrando. Mas o Rafael, ele é da posição mesmo, cara. Então ele já conhece, sabe jogar em gramado, em sintético, em areia. Todos esses campos aí, esse tipo de campo ele agarra, em todos esses terrenos, né? Ele é acostumado também a jogar por ali pelo Ileia, então acho que ele não vai sentir o campo. E sabe muito bem se posicionar, mano. Eu acho que tem um guarda-redes, né? Um goleiro seguro, o Gustavo, e essa é a menor preocupação dele, cara. Além disso, é pegador de pênaltis. Se o jogo de repente for para os pênaltis, eu acho que o Rafael pode pegar. Pelo menos um, acho que ele pega, tá? É um bom goleiro, mano. Da posição mesmo e é oficial, né? Goleiro oficial. E sobre o Arthur, agora falando rapidinho sobre ele. Eu vi ele agarrando hoje lá na pracinha. A gente foi jogar bola e ele agarrou algumas vezes, né? Se mostrou também bem seguro o Arthur. Ele é jogador de linha, tá? Essa é a diferença dele pro Rafael. Enquanto o Rafael ele é goleiro mesmo na posição original, o Arthur ele só é um quebra-galho no gol, entendeu? Que faz muito bem, tá? Faz o feijão com arroz muito bem. Não vou subestimar ele aqui não, porque eu vi ele agarrando hoje. Ele é um goleiro que ele não costuma cometer falhas. É seguro. Ele tá um nível abaixo do Rafael, sim, porque o Rafael é da posição. Ele não é, o Arthur. Mas mesmo assim eu acho que o Juan vai estar seguro, cara. Acho que os 2 goleiros
foram bem escolhidos, aí não tem muita preocupação não com eles, tá? E é um cara que ele joga mais na linha do que o Rafael, então acho que talvez ele possa até ajudar mais o Juan, né, com a bola nos pés, do que o Rafael com o Gustavo, cara. Não sei, é muito bom também o Rafael com a bola nos pés, mas os goleiros são bons, cara. São bons goleiros, são seguros, tá? Acho que o Juan e o Gustavo não tem que se preocupar quanto a isso não, tá? Os goleiros, a menor preocupação deles é os seus goleiros, cara. Eu não sei, eu já vi ele agarrando também nos pênaltis, né, contra o Gustavo naquele dia, né? Ele não pegou nenhuma cobrança do Gustavo. O Gustavo errou, estou na trave, se eu não me engano, foi pra fora. Não tô lembrado agora, mas o Arthur não chegou a defender um pênalti do Gustavo. Se adiantou na cobrança, né? Isso daí, se repetir de novo e ele defender, no caso, uma cobrança dessa, vai valer, né? Vai ser revertido, na verdade. Então ele tem que só tomar cuidado com isso, cara. Agora, sobre os goleiros mesmo, os dois, eu acho eles bem seguros, né? Muito bem comprometidos, cara. Então acho que eles não devem se preocupar com isso não, tá? Esse é o menor dos problemas, na minha opinião, tanto para Gustavo Cardoso, tanto para Juan Pablo. Agora sim, galera, a gente vai começar a falar sobre os astros principais desse X1, né? Que é eles, Gustavo Cardoso e Juan Pablo, né? Vou começar primeiro falando sobre o Juan. Juan, que eu vi hoje jogando, né? O último teste que eu vi dele atuando, que eu pude ver, né? Ele fez uma partida bem ok, assim, pra bom, tá? Não foi ruim, não. Teve alguns passes que ele errou hoje lá no campinho, cara, mas eu acho que num jogo assim, valendo Coca, ele vai estar mais concentrado. Teve uma hora, numa desatenção que ele teve lá na zaga, que ele entregou de bandeja o gol pro Antônio, que não soube aproveitar, né? Um gol perdido do Antônio ali. Mas eu acho que num jogo mesmo, cara, valendo Coca, ele não pode cometer esse tipo de erro, tá? Porque pode ser fatal, mano. Ainda mais no jogo lá no Ileia, 10 minutos, cronômetro, né? Sempre tem uma pressão a mais, cara. Ainda mais que vai ter torcida, talvez, né? Tem a torcida. É valendo Coca, é valendo posição no ranking, mano. Então vai ser muito. O peso vai ser muito maior, né? Do erro dele crasso, né? Que ele cometeu. Tipo, hoje ele cometeu o erro crasso, desse daí que o Antônio perdeu. Mas foi só isso mesmo, cara. Fora isso, ele tava bem, assim, tocando. Ele tava aparecendo pro jogo, né? Uma coisa que ele não fazia antes. E ele tava também tendo bastante velocidade até, cara. Gostei até um pouco da velocidade do Juan. Eu achei que ele melhorou no quesito dos passes, né? Ele vai ter que trocar passes também, né? Com certeza, eu acho que ele vai trocar com o Arthur. Ele não precisa necessariamente pegar a bola desde o gol dele e ir sozinho até a meta do Rafael, né? Ele pode sair tocando passes ali com o Arthur, desde que o Arthur não ultrapasse a linha do meio campo, né? Mas enfim, cara, falando sobre os artifícios dele, né? Ele melhorou nessa questão aí da velocidade, tá mais rápido, tá conseguindo ser mais físico no jogo, né? Agora, na questão da finalização, achei que ele deu uma piorada, cara. Achei que ele piorou, por mais que ele tenha feito uns 2 gols, eu acho que foi 2 gols que ele fez hoje, né? Eu acho que ele tem que melhorar um pouco mais a finalização, porque muitos chutes dele acabou indo para a lua, cara. Acabou indo para fora do gol, não indo na direção do gol. E contra um goleiro como o Rafael, cara, ele vai ter que melhorar, assim, na precisão do chute, porque senão não vai ser fácil não, tá? Não vai ser fácil fazer gols no Rafael não, que é um goleiro bastante seguro, como eu já falei ainda agora. Então o Juan, ele melhorou nessa questão aí do combate físico e tudo mais. Agora tem um problema no Juan, cara, que pode ser que aconteça, né, se o sol estiver forte também, como vai estar a situação lá do campo, que é a questão física do Juan, cara. Eu percebi que o Juan tem dado mais cansada, né, ultimamente. Né, ele tem dado mais cansada. E isso daí pode ser fatal contra um adversário como o Gustavo, cara, que sabe tanto jogar no ataque como jogar sem a bola. Agora falando sobre o retrospecto rapidinho dele contra o Gustavo, não é muito bom, tá? Ele tem 1 vitória e 2 derrotas contra o Gustavo. Mas o último jogo, né, cara, o 4-3 que o Gustavo ganhou do Juan na casa dele, na casa do Gustavo, né? O Juan ele fez um péssimo primeiro tempo, eu falei naquele dia no pós-jogo, né? Só que o segundo tempo do Juan, ele começou a ir pra cima do Gustavo, cara, na casa dele. E quase saiu com um empate heróico, né? Parecia que ia virar uma goleada pro Gustavo ali, tipo um 7-3, né? Da primeira vez que eles se enfrentaram em 2025. E acabou ficando apenas em 4-3, né? Ele que já vinha de uma vitória em cima do Gustavo de 8-1, mas voltou a perder de novo, né? No terceiro jogo que eles se enfrentaram. E agora o Juan vai jogar em campo neutro contra o Gustavo pela primeira vez, para tentar vencer o Gustavo, cara. Num campo que ele conhece muito bem o Juan, tanto o Gustavo, conhece muito bem o Ileia, né? Não dá pra dizer, é campo neutro porque não é deles, né? Eles não são dono, entendeu? Entre aspas, daquele campo. Mas eles conhecem muito bem, vivem treinando ali os dois. Então ele já conhece também aquele campo, cara. Vai ser um bom jogo. E
Ele vai ter que vencer, né, o Gustavo agora, cara, porque tá com 2 derrotas e perder mais uma, terceira, né, mano? Hat-trick de derrota. Aí não dá não, né, cara? Em 4 jogos, ganhar apenas um e perder 3 pro Gustavo. Aí já começa a assinar aquele papel da paternidade ali que o Gustavo vai virar pai do Gustavo. Se ainda não é, vai virar, cara. Com 3 vitórias, né, pra cima dele. Mas é um jogador que pode ganhar, cara, a Coca ali, tá? Vai ter que finalizar melhor pra isso. É isso que eu espero do Juan. Que ele aprimore ali a sua finalização. Na defesa ele melhorou. Tá sendo melhor na defesa, né, agora. Tá combatendo melhor. Eu acho que ele vai fazer um bom jogo, cara. Eu espero isso, tá, do Juan. Eu acho que ele bate pênalti melhor que o Gustavo um pouco, tá? Um pouquinho, não muito. Mas é isso aí. Eu acho que ele tem que tentar, cara, o Juan, sendo bem sincero, ganhar no tempo normal do Gustavo. Pra ele não seria benéfico levar para os pênaltis, não. Porque do outro lado tem um monstro pegador de pênalti que é o Rafael, cara. Rafael pega pênalti, é pegador de pênalti. Não dá pra brincar e achar que tá normal levar um empate. Se sentir confortável levando um empate, não. Até porque ele tá em 5º lugar no ranking. Então ele tem que começar a vencer, né? Já perdeu pra Braz, pra Denis, pra Davi. Tá na hora de começar a virar essa página e começar a ganhar, cara. Ele só tá na frente do Rafael e do Tyson, porque o Tyson tem um jogo e perdeu, né, pro Arthur. E o Rafael não tem nenhum jogo, cara. Não tem nenhum, só participou dos pênaltis ali. Então, o Juan poderia estar na lanterna do ranking, cara, agora. Não por desempenho, tá? Porque ele tem até um desempenho interessante algumas vezes nos jogos. Mesmo na derrota contra o Davi, ele jogou bem. Na derrota contra o Gustavo, no 4-3, mais ou menos, né? Primeiro tempo ruim, segundo tempo foi bem. Perdeu pro Denis, aí foi mal mesmo. Denis, Braz, tá? Foi mal. Mas vamos ver agora, né, cara? Ele pode virar a chave a partir de agora. Comemorar levantando uma coca, né? Que ele já perdeu no jogo das tropas, né? De 7-0 ali. Gustavo não jogou naquele dia, tava lesionado. Mas ele foi o técnico da equipe dele e aí levantou uma coca, né, cara? Na cara do Juan. Então, o Juan, ele quer retribuir isso, né, cara? Se vingar do Gustavo, ele vai com espírito de vingança, cara, pra cima do Gustavo. Tanto pela derrota do 4-3, pela humilhação que ele sofreu no jogo das tropas, né? Que não foi culpa dele só, né? O time dele furou. Mas tá lá, né, cara? Não tem como apagar isso daí. Mas X1 contra o Gustavo é outra história. Geralmente os jogos são equilibrados, tá? 4-3 prova isso. Os outros dois não foi muito equilibrado, mas o 4-3 foi o que a gente espera que seja, né? Pelo menos na teoria, uma partida de Gustavo e Juan. Eu acho que ele tem grande chance sim de levar essa coca, o Juan. Eu acho o Gustavo um pouco mais favorito do que ele. Mas o plano tá aí, é não levar para os pênaltis, tá? Se ganhar do Gustavo no tempo normal, cara. Se ele botar a velocidade pra cima do Gustavo, ele pode ganhar no físico, que o físico dele é melhor, ele é mais forte fisicamente do que o Gustavo. É essa brecha que o Juan tem que aproveitar, cara. E finalizar bem, né, cara? Finalizar com precisão, forte e bem, pra fazer gol no Rafael, tá? Que é um goleiro excepcional, mano. Foi isso que eu tinha pra falar sobre o Juan. Eu espero que ele faça uma boa partida para virar a chave contra o Gustavo e contra todas as suas derrotas que ele teve aí ultimamente, começar a ganhar, né, cara? Que tá precisando já voltar a vencer, né? Agora eu vou falar sobre o Gustavo Cardoso, que diferente do Juan já é o contrário, né, galera? Ele já tem 3 vitórias, né? 3 vitórias, ele tem um empate e uma derrota. São 5 jogos do Gustavo Cardoso de 2025 a 2026, né? Na metade de 2025, que a gente começou o futebol de novo. Ele venceu o Samuel, venceu 2 vezes o Juan, perdeu uma vez pro Juan, que foi a única derrota que ele tem, né? 8-1, cara, inesquecível, péssimo jogo dele. Aí depois ele empatou contra o Davi, um empate heróico, e venceu nos pênaltis ainda. Então o retrospecto do Gustavo é muito bom, tirando 8-1, cara. Eu acho que ele só tem coisas a comemorar, cara, o Gustavo. Principalmente pela bela partida que ele fez contra o Davi, que pra mim foi a melhor que ele fez em 1 ano e meio, cara. Mesmo empatando o jogo, foi contra o Davi, mano, um adversário forte. Né? Não tirando os méritos da vitória contra o Samuel, que ele literalmente acabou com o Samuel, cara, massacrou ele ali naquele jogo, 4-0, não deixou o Samuel respirar, cara. Foi uma bela vitória dele. Mas o jogo contra o Davi, cara, pra mim foi o melhor dele, porque acabei de ver aqui, tá, que o Felipe vai fazer uma aposta. Claro que eu não vou dizer, né, quem que ele vai apostar aí, só vi ele falando pra vencer. Eu já analisar aí o que ele vai apostar. Enfim, falando aí sobre o vídeo, né? Voltando sobre o vídeo aqui. Ele tem 3 vitórias, cara. Muito convincente contra o Juan, né? Que ele passeou 2 vezes contra o Juan. Inclusive no 4-3, tá? Que pra mim foi melhor do que o 7-3.
Porque o primeiro tempo que ele faz é coisa de cinema pra mim, mano. Ele molestou o Juan no primeiro tempo. Poderia ser 5-0 no primeiro tempo, em vez de 4. Mas aí ele tem que ver, né, aquele 8-1 que não pode se repetir, cara. Aquela moleza que ele deu naquele dia. Se repetir no jogo valendo Coca, eu acho que ele não vai entrar com essa postura, tá? Inimaginável, eu acho, tá, mano? Com torcida, no Ileia, mano. Eu acho que não tem como ele entrar daquele jeito preguiçoso, né? Que ele entrou no 8-1. Não é possível que ele vai entrar assim, cara. No jogo valendo Coca, no jogo que vale talvez em primeiro lugar pra ele no ranking. O Gustavo é segundo lugar, cara, hoje em dia no ranking. Tudo bem que o ranking só tem 7 jogadores, mas mesmo assim, cara, ele conseguiu passar do Davi e tá ali em segundo lugar, só atrás do Andrew, cara. Acreditável, tá, mano? Eu tô rindo aqui porque é difícil pensar, mano. Um tempo atrás que o Davi Nascimento, pra mim, só tava abaixo do Andrew, tá? Hoje em dia tá em terceiro, podendo cair pra quinto nesse domingo. Mas deixa eu falar do Davi de outro dia, né? Vamos falar do Gustavo, que é o que interessa. Ele tem 3 vitórias, né? Um empate e uma derrota. Mas tem muita coisa boa, cara, pra comemorar. O Gustavo, ele melhorou sua habilidade, sua velocidade. Ele melhorou seus dribles, né? Ele tá muito liso, o Gustavo, ultimamente, cara. Ele corta pra um lado e corta pro outro. O Juan até fala que ele só tem essa jogada, mas sempre funciona, né, mano? Sempre funciona contra o Juan. Com exceção do 8-1, sempre funcionou essa jogada de cortar pro lado, porque o Juan sempre cai nessa, né? E ele melhorou também, cara, o trabalho dele sem bola. O Gustavo, ele começou a marcar melhor agora. E ele entendeu uma partida, cara, contra o Davi, que ele não era favorito. O grande favorito pra ganhar aquele jogo era o Davi. Mas mesmo assim, cara, ele não ficou com medo do Davi e deixou a bola com o Davi. Ele entendeu que o jogo favorável para ele vencer o Davi seria um jogo de contra-ataque. E foi isso que ele fez, cara. Foi inteligente o que ele fez. Muito bem planejado mesmo. Ele mostrou uma visão tática excelente, na minha opinião. E ele vai em busca agora, né, cara, de mais uma coca, né? Que ele já levantou uma coca e vai tentar agora levantar outra, né, mano? Em cima do Juan. Agora mais diretamente, né? Sendo que é um X1 entre os dois. E não um jogo das tropas, onde tu pode ser ajudado por outros jogadores e tal, tá? Mas mesmo assim, mano, quem montou o time foi ele. Mesmo ele não jogando naquele jogo das tropas, pra mim ele tem mérito, tá? Ele tem mérito por chamar os moleques, esse é o time dele, é a tropa do Gustavo. Independente dele jogar ou não, ele levantou uma coca e quer levantar a segunda coca agora e ir em busca do Andrew, né, mano, do primeiro lugar. Eu sei que pra ele pode parecer impossível, mas não é não, mano. Uma eventual vitória em cima do Juan, ele torce pro Juan. Aí sim, tá? Seria uma zebraça. Ele ganhar do Andrew, o Juan. Quem assume o primeiro lugar é o Gustavo, cara, o topo da tabela. Quem diria, né, mano? O Gustavo, que era um cara meio de tabela antigamente, né, mano, no LP, no antigo LP, né? Um cara que não passava de nono, décimo, ficava por ali, né? Tinha muitos jogadores, tinha 20 também, tá? Mas ele era meio de tabela, um cara ali intermediário, segundo escalão pra terceiro, tá? Hoje em dia ele é um cara respeitado, cara. Conseguiu bater de frente com o Davi. E com o Juan ele já venceu 2 vezes, né? Vai em busca da sua terceira vitória, um hat-trick de vitórias em cima do Juan, cara. Vamos ver se ele vai conseguir vencer. Tem um grande goleiro no seu lado, que é o Rafael, cara. Eu acho que essa parte aí, mesmo se ele falhar algumas vezes na defesa, né? Ele pode contar com a ajuda do Rafael. Mas como eu não passo a mão na cabeça de ninguém, né? Eu tenho que falar dos defeitos do Gustavo, cara, também, porque ele também tem, né? As últimas vezes que eu vi ele jogando aqui na vovó, né, na casa dele, ele tava mostrando alguns erros que ele não costumava cometer, né, cara? Que era voltar a ser muito mole na defesa. Se ele voltar a ser muito mole assim no jogo valendo Coca, cara, contra um adversário pesado igual o Juan, né, fisicamente, ele pode sofrer, cara, e contra-ataques do Juan, porque o Juan, ele tem mais força, né, física do que o Gustavo. Mas o Gustavo, ele tem que melhorar só isso, tá? A questão da marcação um pouquinho dele, cara. Contra o Davi ele foi perfeito na marcação, mas contra o Arthur e o Juan naquele dia aqui na casa dele ele foi um pouco humilhado, cara. Algumas vezes ele foi meio humilhado, tá? Tudo bem, era só pelada, não leva muito a sério, né? Mas são coisas a melhorar, cara, que não pode cometer num jogo valendo Coca. Mas, cara, se for para os pênaltis ele tem grande vantagem, tá? Porque ele já venceu o Davi nos pênaltis e tem o Rafael, mano. De novo como seu goleiro, volto a repetir, não canso de falar isso. O cara é brabo nos pênaltis, é pegador de pênalti esse goleiro, mano. Por isso que pra mim ele tá com a odd menor, tá com 2. Que apesar de ser um jogo equilibrado, que eu acho que vai ser, acho que não vai pintar uma goleada não aí, tá? Talvez o placar não seja muito aberto. Talvez seja magro o placar. Mas ele ainda é mais habilidoso tecnicamente do que o Juan, tá, cara? Ele tem mais de onde tirar o coelho da cartola, eu acho, tá? Nunca pensei que eu diria isso, mas o Gustavo hoje em dia, ele é um jogador que não pode subestimar, cara. Porque quando ele tá morto, ele vai lá e renasce, né? Foi assim contra o Davi,
Que ele tava perdendo de 1-0, buscou um empate contra o Davi. Poderia ter ganhado, tá com 2 bolas na trave, cara. Ele botou o Davi contra as cordas, mano. Literalmente isso, tá? Ele não só ficou na defesa do segundo tempo, não, tá? Ele viu que poderia encarar o Davi, que poderia vencer no tempo normal, e foi pra cima do Davi, cara, sem medo. Botou 2 bolas na trave e vamos ver agora, né, cara, como é que ele vai ser. Eu acho que o temperamento dele melhorou, ele não é mais um cara que toma tanto cartão, tá, como antes. Não é mais tão indisciplinado, porque antes ele era muito disciplinado. E tem levado a melhor, tá, em cima do Juan, cara. Tem levado a melhor, aprendeu a jogar com ele e geralmente o primeiro tempo é onde ele é muito forte, tá? E eu acho que as pontas pode ser um local que ele pode usar, cara. Com a sua incrível velocidade. Ele é um cara muito rápido, cara. Corta para as 2 pernas, rápido. E é bom, tá? Ele é bom na finalização, Gustavo Cardoso. Melhorou isso, cara. Vai ser um jogão. Bom, galera, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei deixar em 7 minutos também a análise do Gustavo aqui, tá? Só pra não falar que eu favoreço alguém, tá? Que eu não favoreço ninguém. Eu sou um cara totalmente imparcial, tá? Apitando, falando, comentando. Quando tem que falar mal, eu falo, né? Criticar. Quando tem que elogiar, eu elogio. Nada de Gustavo meu protegido, não, tá? Pode parar com essa leseira aí. Bom, enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like para me ajudar. E compartilhe para os seus amigos. Se vocês quiserem assistir domingo, este domingo, 4 horas por aí, tá? Vai estar rolando a bola lá. Gustavo Cardoso versus Juan Pablo. Primeiro X1 com goleiro, agora valendo Coca. Quem será que vai levantar essa Coca? Deixe seus palpites aí embaixo nos comentários. Até a próxima. Volto aqui no próximo vídeo para postar a partida completa para vocês, tá? No YouTube. Quem não puder ir, vai pro YouTube essa partida. E depois da partida completa, farei o vídeo do pós-jogo que eu achei, tá bom? Quem venceu, né? Que alguém vai dormir triste domingo. Bom, galera, então é isso. Tchau.